Graça e paz a todos. Vamos ler João, 1 João, capítulo 1, verso 8. Primeira epístola universal. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Vamos ler ainda, irmãos, de João mesmo, está aqui. Vamos ler 1 João ainda, 3:5. Bem sabeis que, se Ele manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, qualquer que permanecer nele não pratica o pecado. Qualquer que permanecer em pecado não ouviu e nem o conheceu. Os versículos que os falsos profetas estão usando para destruir as almas. Lembra de Balaão? Destruidor de almas. Esses versículos aqui que eu li e vou ler, outros, eles são usados pelos falsos profetas para induzir as ovelhas a pecarem, a prevaricarem, assim como fez Balaão com o povo de Israel. E esses são os Balaão de hoje. Eles usam esse versículo para camuflar o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Quem não tem pecado, irmão? Todos temos pecado, todos somos pecadores. E logo de início eles usam esse versículo para massagear o ego das ovelhas. Aí eles não lêem a outra parte, para que as ovelhas não fiquem sabendo. Foi o que eu falei, elas têm que estar ali presas na gaiola. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Muito bem, se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Como eu já falei antes, quem não peca? Todos pecamos, todos somos pecadores. Então, irmãos, em 1 João ainda 3:5, como eu li, vamos passar mais um ensinamento. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Olha, todos pecam. A Bíblia aqui diz, aquele que diz que não é pecador é mentiroso. E em João 3:5 já está falando, qualquer que permanece no pecado, que pratica o pecado, permanece nele. Qualquer que permanece no Messias não pratica o pecado, não pode mais praticar o pecado. Como que pode, irmãos? Aqui fala que não temos condições de não pecar. E aqui no verso 5 de João, capítulo 3 de João, fala que não podemos mais pecar. Qualquer que permanece em pecado não ouviu nem o conheceu. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por isto, o Filho do Eterno se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido do Eterno não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido do Eterno. Nisto são manifestos os filhos do Eterno e os filhos do diabo. Irmãos, aqui já definiu para nós que não podemos permanecer no pecado. Então alguém pode estar falando, mas como assim? Se a Bíblia diz que somos pecadores, e aqui nós lemos que não podemos permanecer no pecado. É isso que eu estou falando, irmãos. Que os mercenários não falam, não preparam as ovelhas, não preparam os soldados para a guerra. Esses que induzem as ovelhas ao erro, à destruição de suas almas, destruidores de almas.
esses que servem as meretrizes. Então, irmãos, o que significa isso? No versículo 8 aqui de João está falando que somos pecadores. E aqui no verso 5 fala que não podemos pecar. O que vamos fazer então? A semente do pecado saiu quando o homem é realmente convertido, segue os mandamentos do Messias e a cumprem os mandamentos, os seus mandamentos, e adora ao Pai em espírito e em verdade, não com falsidade. E o pecado, irmão, a Bíblia está dizendo, quando o Messias, quando aquela mulher foi pega em adultério, e ali todos acusaram, depois que o Messias falou, eles saíram, e no final ele perguntou àquela mulher, todos foram embora, ninguém vai lhe acusar, nem eu, vai e não peques mais. O que o Messias estava falando? Ele estava falando, não prevaricar mais. Essa é a diferença de pecado e prevaricação. E os profetas não explicam isso. Pecado é uma coisa, prevaricação é outra. O Messias está falando, não continua nesse erro, não continua nesse ritmo do pecado. Esse pecado que alguns fazem hoje, repete amanhã e assim por diante. Isso que ele estava falando. Esse que é o significado disso tudo. É por isso que estamos aqui, meus irmãos, para alertar as ovelhas. Cuidado, saia da prevaricação. Irmãos, nós podemos ler ainda em 2 João 1:7, porque há muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessem que o Messias é o Filho do Eterno e que veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, é o que eu sempre falo, examinai as Escrituras. Olhai por vós mesmos, examinai-vos, e o que temos ganho, antes recebemos o inteiro galardão. Examinai para não permanecer na prevaricação e perder o galardão. Aqui é a Bíblia que está falando. Todo aquele que... Irmão, lembra que eu falei da prevaricação? Aqui em João, segunda epístola de João, olha o que está escrito. Todo aquele que prevarica. Lembra que eu falei? Prevarica. E não persevera na doutrina do Messias, do Mashiach, ungido, guial. Não tem ao Eterno. Quem persevera na doutrina de Messias, esse tem tanto ao Pai como o Filho. Portanto, prevaricar. Aqui estamos, meus irmãos, com a finalidade de passar e ler os que os falsos profetas não vão ler. As mensagens que são passadas para que as ovelhas possam sair do engano, eles não vão ler, porque eles são ensinados para não ensinar. E quem são estes que estão prendendo as ovelhas na gaiola e que planejam? Quem são, irmãos? Quem são estes? Isaías 56:10. Olha quem está enganando as ovelhas, prendendo em uma gaiola, fazendo das ovelhas nexas. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vindem, dizem, trarei vinho e beberemos, bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. Tá vendo, irmão? Quem está prendendo as ovelhas nessa gaiola? São estes que Isaías aqui falam. Venham, traga dízimo, traga dinheiro. Vamos, não estamos fartos ainda. Cães gulosos, enganadores. Romanos 6:12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que obedecerdes
em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos ao Eterno como vivos entre mortos. Esse corpo aqui temos que mortificar, irmãos, esse corpo e a nossa alma, nos apresentar diante do Eterno, um corpo limpo, purificado. Temos que matar esse corpo, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqueles que estão debaixo da lei do pecado permanecerá no pecado. Aqueles que estão debaixo da graça não podem mais permanecer no pecado. Que pecado, irmãos? Esse que nós herdamos dos nossos pais? Não. Prevaricação. Esse pecado que Satanás coloca na nossa mente, segundo a voz, é esse que eu estou falando. É uma luta constante contra o homem, o homem interior e o exterior. O pecado não pode mais ter domínio sobre vós. Romanos aqui, o apóstolo fala aos Romanos, não pode mais. Aqueles que ainda são dominados pelo pecado é prevaricação. Então, eles ainda não teve um encontro fiel com o Messias, com o ungido do Eterno. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes o servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aí nós que temos que escolher, ou obedecer o pecado para a morte, ou obediência para a vida eterna. Amém, irmãos? Glória ao nosso Pai.